Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós iremos ler a partir do versículo de número 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 40. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Nunca vai funcionar, né? Com uma pilha só o microfone. Vamos ver agora. Lamentações, capítulo 3. Som. Aê, garoto. Obrigado, viu, Igor? Versículo 40 diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, presta atenção no versículo 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenta e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra essa noite. Que o Senhor me use por misericórdia e graça, e que o Senhor alcance cada coração, cada mente, seja levada cativa, e que o Senhor nos revele a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre arrependimento, usando esse texto aqui de Lamentações de Jeremias. O próprio texto diz, né, ou o nome do livro, Lamentações, é um livro do quê? De choro. É um livro de alguém que está com a alma dolorida, está com a alma machucada. E por que que Isaías escreve, né, esse livro de lamentações? Jeremias, ele escreve porque ele viu todo o cerco e tomada da cidade de Jerusalém. Deus havia predito que Jerusalém ia ser levado cativo 70 anos pela Babilônia. E Jeremias, que era o profeta da época, ele participou de tudo isso. A cidade que era de Davi foi entrincheirada pelos caldeus, que eram os babilônicos, e arrasada pelos soldados e passada ao fio da espada. Imagine você que durante esse mês aqui agora de janeiro, Ribeirão Preto, ela fica sitiada, ou seja, um exército vem e faz acampamento à volta dele, aqui da cidade de Ribeirão Preto, e não só sitiam, como os soldados agora que fazem esse cerco, eles começam a atacar todas as famílias aqui da cidade de Ribeirão, né? E de que maneira que você ficaria? Vendo vizinhos, vendo esposa, talvez até mesmo você perdendo ali a sua casa, os seus bens materiais, a sua família, amigos, serem arrasados à espada por esses caldeus aqui que eram os babilônicos. Portanto, Jeremias, ele viu tudo isso, e ele escreve então Lamentações. Os vasos que haviam no templo também, ali em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia, e colocados nos templos pagãos, e o majestoso templo foi incendiado e destruído. Além das famílias, além de tudo que aconteceu na cidade ali das mortes, os babilônicos também, eles tomaram os utensílios sagrados
do templo de Jerusalém, saquearam e levaram agora para a Babilônia, e agora eles colocam dentro de templos pagãos, aquilo que era colocado como culto, como adoração ao nome do Senhor. Nas ruas da cidade de Jerusalém, reinou a fome, e fora da cidade imperava a morte pela espada. Jeremias, ele narra isso, Jeremias vive isso, Jeremias passa por essa situação que eu estou informando aqui a vocês. Esses fatos então ocorreram como consequência de uma vida de desobediência à vontade de Deus e dos seus mandamentos. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Jeremias capítulo de número 25, por favor. Só para dar introdução aqui na mensagem, eu vou ler esse texto aqui de Jeremias 25. Acompanhe comigo, por favor. Só para a gente entender o que de fato está acontecendo. Então, eu estou narrando que Jeremias, ele era o profeta, que foi levantado por Deus para profetizar sobre a nação ali de Israel. Ele profetizou durante um tempo. E vários anos ele profetiza, e a nação de Israel não dá ouvidos àquilo que ele profetiza. Como consequência de não ouvir, Deus então permite que todo esse povo seja levado então ao cativeiro babilônico. Os irmãos entenderam isso? Então eu vou ler, quando começou isso? Jeremias 25 diz assim, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo que Judá e todos os seus habitantes de Jerusalém, dizendo. Então, segura aqui, Deus levantou esse homem, e ele falou assim, agora você vai profetizar. Quem que era rei nessa época aqui? Diz a palavra de Deus que era Jeoaquim. Ele era filho de Josias. Se você estudar um pouquinho e ler quem era Josias, Josias foi um dos reis que restaurou a adoração, que restaurou a comunhão do povo para com Deus. Esse era Josias. Quando ele morre e o seu sucessor Joaquim, que era filho dele, assume o trono, o que esse Joaquim faz? Vocês já leram os livros de Reis e de Crônicas? Alguns textos começam como? E reinou Joaquim por tantos anos. Alguns vão dizer assim, e fez o que era reto, segundo Davi, segundo seu pai, assim, tal. Não é assim que a gente vê? Quem que era Joaquim? Filho de Josias, mas diz que ele reinou, mas o que esse abençoado fez? O que era mal perante os olhos do Senhor. Você vai ver, é até, não vou falar que é cansativo, mas é até exaustivo de uma certa forma, você vê vários reis pegando esse título, e fez o que era mal perante o Senhor, e não conservou em andar como Davi, que foi o segundo rei de Israel, andou. Como consequência disso, Deus faz o quê? Levanta então o profeta, olha como que Deus age, irmãos. Ele levanta um homem, e antes de vir a condenação, ele faz o quê? Ele usa esse homem. Pense nisso, Deus, ele nunca vai disciplinar, ou nunca, é muito forte falar, né? Mas eu creio que Deus, ele sempre fala, ele alerta, antes de acontecer algo ruim na minha vida e na sua, por consequência de escolhas erradas que nós fazemos na vida. Ele traz um alerta. No livro de Jó, a gente vai ver que Deus fala através de sonho, Deus fala através de visões, Deus usa pessoas à nossa volta para falar conosco, Deus usa um pastor, um líder, um irmão, uma irmã, Deus usa até um ímpio, eu posso dizer que até uma mula, para falar comigo e com você. É isso que nós vemos na história. Nunca vem uma sentença dizendo, errou uma vez, acabou. Não, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Salmos, se eu não me engano, 103 fala que ele é tardio em irar-se, ele demora para irar, ele alerta, ele fala, porque ele nos ama. E diz a palavra agora assim, no versículo de número 3, acompanhe comigo por favor. Durante 23 anos,
desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutaste. Eu estava lendo esse texto à tarde, eu fiquei pensando, né? Olha como Deus nos ama, como Deus amava a nação ali também de Judá. 23 anos falando. Sabe o que é isso, gente? 23 anos, Deus trazendo alertas. Deus falando, não é para vocês fazerem isso. Não ande nesse caminho. Isso não vai dar bom no final. 23 anos. A palavra fala que Jeremias levantava de madrugada para falar com a nação, dizendo, olha, se convertam, emendem os caminhos de vocês, consertem as suas vidas, porque o Senhor vai vir com uma sentença sobre vocês. 23 anos. Deus começou em Josias, e agora Joaquim está governando, e Deus está usando a vida dele para falar com o povo. Mas é interessante que essa palavra diz, mas vocês não escutastes. O povo não estava dando ouvido à mensagem de Deus. É muito parecido com a geração que eu e você vivemos, que é a nossa geração. Deus ele tem falado de todas as formas comigo e com você. Tem usado diversas maneiras para falar ao meu coração e ao seu coração. E na maioria das vezes a gente tem rejeitado aquilo que Deus tem falado, ou desprezado. Lembra aquele pai, aquela mãe que sempre fala com o filho? E parece que o filho, ele sempre volta no mesmo erro que ele comete. Ele não consegue sair desse ciclo vicioso de erro. O pai e a mãe fala, corrige, mas ele volta no mesmo pecado. É o que Deus fala a essa geração. Hoje eu estava vendo uma reportagem de um fotógrafo, jornalista que eu sigo, e ele estava falando desse Big Brother agora de 2024, que eu não ligo em casa, e nem acompanho também, e nem tenho vontade de acompanhar, e não incentivo vocês também a acompanhar. Mas já está agora nesse Big Brother, pessoas ficando endemoniadas. Né? Tem um rapaz lá, não sei o nome dele, também não convém, né, falar, que ele fica possesso. E uma outra jovem que, se eu não me engano, saiu, ela também tinha ataques ali, né, e ficava endemoniada, e em momentos de confusão mental, está passando nas nossas televisões, dentro da nossa sala. Então, o que eu quero dizer é que Deus ele tem falado com a gente. Deus tem mostrado sinais de que Cristo está já às portas para voltar. E a impressão que dá é que a igreja ainda não se atentou que Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. E eu me coloco também nessa palavra, porque às vezes a gente fica, mas eu acho que vai demorar. Eu acho que vai dar tempo de eu consertar isso mais tarde. E nesse demorar e vai dar tempo de consertar, a nossa vida ela vai entrando numa sequência de erro. Ela vai entrando numa sequência de consequências de pecados que eu e você sofremos na nossa vida por escolher aquilo que é errado. Deus tem usado pessoas, Deus tem falado conosco. Recentemente, uma jovem cantora agora também, mostrando sinais assim, ó, claros. Cantava para Cristo, era de Cristo, e de repente virou do avesso. Mudou roupa, cabelo, mudou tudo. Encheu o corpo inteiro de tatuagem, agora fala que ela se encontrou. Apostasia. Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitas pessoas iria se esfriar, e é o que nós estamos vivendo. Deus está falando conosco. E como falou aqui durante 23 anos a nação aqui de Israel, principalmente ali em Jerusalém, que era Judá, e o povo estava onde? Viajando. Vamos comprar casa, vamos fazer isso, vamos mexer naquilo. E Deus falando. Desviaram o foco da adoração a Deus e colocaram como prioridade a vida de cada um deles. No versículo 4 diz, também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutaste, nem inclinastes os ouvidos para ouvir.
aqui ele está falando Jeremias que não foi só ele. Vários outros homens Deus levantou de madrugada para falar, de madrugada para alertar. E diz que mesmo assim a nação não deu ouvidos. No versículo 5 diz: quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade e das suas ações, e habita na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Qual que era a palavra? É muito parecida com a palavra de João Batista e de tantos outros profetas e homens que já pisaram aqui na terra, e é a palavra nossa. Palavra do quê? Conversão, arrependimento. A conversão e o arrependimento é o quê? Eu não vou pregar de novo, porque eu já preguei no acampamento e tantos outros já pregaram aqui. Arrependimento é o quê, gente? Mudança de atitude. Arrependimento é você se converter, você está indo por um caminho e volta agora por um outro caminho, porque você não quer mais viver debaixo daquele erro. E a nação de Israel diz que eles não deram ouvidos ao Senhor. Ou seja, nós vamos continuar vivendo nesses caminhos que nós escolhemos e queremos para as nossas vidas. No versículo 6 diz: não andeis após outros deuses, para servirdes e para adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Qual que era a promessa então, gente? Se converta, porque eu não vou fazer mal nenhum para vocês, eu não vou permitir que o mal chegue. E o que aquele povo fez? Não deu ouvidos, né? Tem um ditado que a gente diz, né? Ele estava pagando para quê? Para ver. E muitos de nós, às vezes, estamos da mesma forma. Eu vou pagar para ver. Nós não falamos, mas nós fazemos as escolhas erradas. E a gente, na nossa inocência, acha: Deus vai ter mais uma vez misericórdia, Ele vai me ajudar mais uma vez. Deus queira que sim, mas às vezes pode ser que não. Uma vez, quando eu trabalhava na casa de recuperação em Rio Claro, na clínica, eu lembro de um jovem chamado Samuel. Quantas vezes Deus deu oportunidade para esse jovem se libertar das drogas. Ora estava bem lá, louvando, adorando, e ora estava no vale da droga, da destruição. E numa dessas recaídas, ele foi para um sítio, para uma fazenda, e na volta desse final de semana que eles passaram ali, regrado de álcool e cocaína, eles bateram de frente com um caminhão ou um outro veículo na estrada, e só ele morreu no carro. Não deu tempo, talvez, de consertar a sua vida diante do Senhor. E eu não falo isso para causar medo, não, gente, é para causar consciência em você. Porque às vezes Deus está falando e parece que a gente está em outra dimensão. Aconteceu ali, aconteceu aqui, mas eu não, eu tenho a marca da promessa. Vai com isso que você vai ver. Meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Mas como que você tem vivido diante dele? Como que tem sido a nossa vida diante do nosso Senhor? Versículo 7 diz: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Eu não sei o que é pior, gente, se é dar ouvido ou se é o que eu vou falar aqui agora. Mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Eu não sei o que é pior, se é não dar ouvido, ou se é dar ouvido e falar: nós vamos fazer o contrário, só para provocar o Senhor. É possível isso, gente? A gente fica vendo a palavra, a gente acha que está tão distante de nós, né? Mas Deus às vezes fala: olha, corta isso na sua vida, não vai fazer bem. E parece que a gente fala assim: eu dou ouvido a isso, mas eu vou fazer o contrário, eu vou provocar o Senhor. E foi o que a nação de Israel aqui fez, provocaram ao Senhor. E quando a gente fala de provocação, nesse texto aqui, ou seja, na história de Judá, qual que era a provocação? Sabe o que eles faziam? Substituíram Deus, o Senhor dos exércitos, por outros deuses. Eles trocaram os deuses. Lembra quando Moisés vai no monte orar?
e ele vai receber as tábuas da lei, o Senhor fala assim, ó, Moisés, desce porque o povo se corrompeu. E quando Moisés desce, quando ele vê ali o povo, juntamente com Arão, seu irmão, o que o povo estava fazendo? Eles tinham feito um bezerro de ouro, com os próprios colares, brincos que eles tinham, e agora eles estavam adorando a esse bezerro de ouro. Dá para entender, gente? Dá para entender um Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, um povo que alimentou, que foi alimentado pelo Senhor durante 40 anos no deserto. Agora, Moisés demorou muito, agora eu vou trocar os deuses. Infelizmente, a gente vê vários episódios desse no Antigo Testamento, e a gente vê também alguns no Novo Testamento. Pessoas que serviram a Deus. Judas é um exemplo, estava com o próprio Jesus, e ele escolheu trair a Jesus. Paulo fala de Demas, fala de outros que abandonaram a fé, que amaram o presente século, e é a mesma coisa desse texto aqui, pessoas que provocam Deus à ira, né? Eu não vou mais ler aqui, né? Vamos voltar lá para Lamentações, Jeremias 3, para eu ganhar tempo aí para falar o que Deus quer através aqui da sua palavra. Deu para entender o contexto, então, ali de Judá? Deu para entender? Eles estavam vivendo debaixo de maldição. Deus falou, se vocês só se atentassem e falassem, a gente quer mudar de vida, a gente quer mudar as nossas atitudes, Deus ia fazer coisas extraordinárias, e evitar que esse povo fosse levado a ficar cativo 70 anos lá na Babilônia. O pastor Samuel, semana passada, falou um pouco disso, né, sobre Neemias e Esdras, que fez esse retorno com o povo. Depois a gente vai terminar com eles aqui de maneira rápida. Mas só para a gente entender que demorou mais de 70 anos, gente, a escravidão. Provavelmente a geração que saiu, que foi saqueada e foi levada cativa, eles não conseguiram retornar para Jerusalém. Alguns não retornaram. O que retornou talvez foi um filho, um neto, um sobrinho, mas a própria geração que foi levada cativa, talvez nem voltou mais para Jerusalém, não voltaram para sua terra natal. Consequência de erros, né, de desobedecermos e escolhermos aquilo que o Senhor condena. Nós temos vivido um tempo difícil, gente, e muitas coisas que a Bíblia relata que é pecado, está levando para uma área de, mas isso não tem nada a ver, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O não tem nada a ver já está do lado do diabo, já é do lado dele. Então cuidado, mas a igreja tal faz isso, o fulano de tal faz isso, aquele líder faz aquilo, cuidado. O nosso parâmetro não é uma igreja, o nosso parâmetro é a palavra. O nosso parâmetro é aquilo que a Bíblia diz. Pode passar gerações, modernizar, a palavra do Senhor ela é atual para qualquer época. Eu estou citando um texto aqui de mais de 2.500 anos, e não parece que foi escrito para nós? A palavra é atual, a palavra não muda. O que era pecado lá no passado, continua sendo pecado ainda nos dias de hoje. Mas vamos lá, eu quero falar três fatos aqui, para que a gente possa voltar em arrependimento para Deus. 3 fatos, depois eu já vou encerrar orando por você e por mim. 3 fatos para nós voltarmos, né, para nós nos arrependermos diante do Senhor, que foi no texto que eu li aqui. O primeiro fato, nós temos que entender a necessidade de fazer um honesto autoexame. O grande problema meu e seu é que nós não fazemos um autoexame. Nós fazemos um exame de quem? Dos outros. Nós somos bons para ver o erro do outro e somos péssimos para ver os nossos próprios erros. E a palavra do Senhor nos incentiva para que nós façamos um autoexame. É olhar para quem, gente? Para dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos o cisco no olho do irmão e esquecemos que às vezes nós temos uma trave nos nossos olhos. Então, o primeiro fato que eu preciso aprender é que a necessidade de se fazer um autoexame, de ver realmente como eu estou, de realmente ver o que tem dentro de mim
e a maneira, as atitudes que eu tenho tido diante do Senhor. No versículo 40 diz assim, ó, Lamentações de Jeremias 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar aqui fala de nós olharmos para dentro de nós. É fazer um autoexame mesmo, é olhar para dentro da nossa vida. E fazer o quê? Voltar-se para o Senhor. O problema não é errar, irmãos. O problema é continuar no erro, persistir no erro. Porque seria desonesto da minha parte, da sua parte, falar, não, nós nunca mais vamos errar. Não, nós vamos errar. O problema é ficar persistindo em um erro. Vou dar um exemplo disso. Eu sou casado com a Ana há 17 anos. Eu já conheço ela e ela já me conhece. A Ana não gosta que eu fico fazendo cosquinha nela, cutucando aqui. Tem alguma mulher que também não gosta disso? Algum homem? Um monte, né? Que você fica ali cutucando, tentando fazer gracinha. O que eu tenho que fazer? Um autoexame, fala assim, eu não vou mais cutucar a minha esposa nisso, porque ela não gosta. Deu para entender o que Deus está falando? O que Deus não gosta? Então para de fazer. Você gosta que alguém fica te apurrinhando em coisas que você não gosta? Você tem prazer? Ah, eu não gosto que me cutuca, mas pode cutucar, porque eu gosto de ficar nervosa. Alguém tem esse prazer? Não, gente. E por que a gente acha que Deus tem prazer nisso? Ele fala, ó, existem, o cristianismo de hoje está tentando tirar até as regras, as leis continuam, gente. As leis continuam. Lógico que agora a gente está debaixo da graça, mas nós temos que cumprir. O não matarás, o não roubarás, o não fará falso testemunho ainda continua. Não adulterarás ainda continua, não foi retirado da Bíblia. Ah não, agora no Novo Testamento foi readaptado, não foi. Jesus pregou isso. Jesus não foi a favor do adultério, Jesus não foi a favor da mentira, Jesus não foi a favor do roubo, tanto é que ele chegou chicoteando lá o templo, as barracas, os cambistas. E aí, a gente às vezes não faz esse autoexame e fica apurrinhando Deus, né? Se é que eu posso usar essa expressão. Fica provocando Deus a ira. Sabe que a gente não pode fazer e a gente fica insistindo no mesmo erro, na mesma condição e não provém mudança. No versículo 41 fala, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes a ti, e tu não nos perdoastes. Sabe o que ele está falando aqui? Que a gente tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, nós somos rebeldes, nós erramos, nós praticamos aquilo que não era praticar, e eu estou aqui agora para pedir perdão diante de ti, desse erro que eu cometi. No versículo 42 diz, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Eles estão olhando para dentro agora de cada um deles. Senhor, nós erramos, e agora nós queremos consertar diante de ti. Segundo fato, para que nós possamos voltar a arrependimento para Deus, é a necessidade de reconhecer que o pecado traz amargas consequências. Lembre de uma coisa, e isso serve para mim também. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado. Talvez a consequência ainda não chegou, ou já chegou, e você não percebeu, mas todo pecado tem uma consequência. Isso me faz lembrar, né, de que nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos. Todos nós aqui. Todos nós somos aquilo que nós nos alimentamos, e isso não fala só de comida não. Eu tenho na mente aquilo que eu alimento na mente durante a minha semana inteira. Então o que eu tenho que entender é que todo pecado ele tem sim uma consequência. Vamos entender de uma forma mais clara para ficar mais fácil para você entender. Se você planta uma semente de jaca, vai nascer o quê?
Jaca. Por que a gente entende isso e não entende a consequência do pecado? Deus não castiga. Deus, Ele permite as consequências dos erros que nós cometemos. Eu não entendo o castigo. Eu entendo que eu semeio algo e eu vou colher algo que eu semeei, aquilo que eu plantei. Então, na terra e na nossa vida funciona a lei da semeadura. Se você planta abobrinha, certamente você vai colher abobrinha. A não ser que você faça um enxerto, faça qualquer outra coisa. Mas no natural, é isso que você vai colher. Está dando para entender o que Deus está falando com a gente, irmãos? Tudo vai ter consequência. Vou falar para os homens e para as mulheres que são casados aqui, né? Eu vou pular a cerca rapidinho, depois eu já volto, apago tudo, escondo tudo e tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Uma hora o pecado vai vir à tona. E ele vem. E quero dizer a você que às vezes vem num trem-bala, não numa tartaruga. Chega muito mais rápido do que você imagina. É a lei natural que Deus criou. Não dá para a gente ficar cobrindo, escondendo debaixo do tapete, porque uma hora Deus vem, levanta o tapete, bate um vento e vem tudo para fora. Mas você não tinha limpado? Não, eu tinha colocado debaixo, escondido. E a palavra fala que tudo que está escondido vai ser revelado. Não para vergonha, mas para que a gente possa aprender a caminhar diante de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que vê a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele sabe quem nós somos. Olha o versículo 43 ao 47, que fala dessa questão de entendermos que o pecado traz consequências amargas. Diz assim, 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste sem piedade, nos mataste. Olha o que eles reconheceram, que o pecado traz consequências amargas. O Senhor permitiu a perseguição e morte de muita gente. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Deus travou o céu. Vocês vão ficar 70 anos cativos. As orações não serão respondidas. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Gente, imagine você ser levado para um lugar onde as pessoas te odeiam. E você viver 70 anos sobre o jugo de pessoas que te odeiam. Você acha que a vida era boa no cativeiro? A gente às vezes acha, né? Aqui só fazendo um adendo, uma forma figurativa de trazer a contextualização da palavra, mas a gente acha que o pecado não vai trazer prejuízo para nós. A gente acha que o pecado ele vai continuar sendo colorido, vai continuar sendo lindo. Não vai. Não vai. Hora ou outra, ele vai te destruir, ele vai trazer consequências amargas. Parece bonito, né? A gente passa aqui nos barzinhos em Ribeirão, tudo lotado, gente dançando, fumando, cigarro, vape, fumando tudo agora, está tudo liberado parece. Maconha, paieiro, o negócio desandou mesmo de vez. E a gente fica olhando para aquilo e fala, nossa, esses caras têm vida boa. Não tem. Eu passo num empório que tem perto de casa e eu falo para a Ana, tem cheiro de pecado isso aqui, cheiro de morte. E sabe o que é o cheiro? Não é daquele córrego que tem aqui na Francisco Junqueira, não. Cheiro de perfume importado, misturado com cigarro e álcool. Cheiro de morte isso. Parece bonito, parece agradável, mas não mostra, né? Que o vape está matando jovens com 30 e poucos anos. O cigarro eletrônico, nova moda agora, né? É docinho e causa câncer no pulmão bem mais rápido que o cigarro comum e tradicional. O pecado traz consequências amargas. Não pense você que, não, eu vou ficar de boa. Não vai. Uma hora as coisas vêm à tona. Uma hora as coisas começam a dar errado. E, irmão, se der errado, dê graças a Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele não quer te perder. E Ele permite que a consequência desastrosa venha
para você falar igual o filho pródigo: fiz o que era errado, escolhi errado, não era para ter feito dessa maneira, eu destruí todos os bens do meu pai, e hoje estou aqui num chiqueiro, desejando comer a lavagem dos porcos. E na casa do meu pai, qualquer funcionário dele tem um pedaço de pão na casa dele. Então, se piorar, se vir consequência, graças a Deus, porque o Senhor te ama, e Ele não quer ver você nesse caminho de destruição. Amém? Lembra, irmãos, que foram 23 anos Deus falando. Não é assim, da noite para o dia. 23 anos até a consequência vir. Vamos por último aqui. Terceiro fato também de nós voltarmos em arrependimento para Deus, que é a necessidade de saber que o pecado produz sofrimento e lágrimas, né? Vamos ver aí rapidinho, no versículo, vamos pegar aqui o 47, ó. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína, dos meus olhos se derramam torrentes de água, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenta e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Quero terminar essa mensagem dizendo que nós precisamos saber que o pecado ele vai trazer sofrimento e lágrimas. Aqui o profeta está falando que os olhos dele entristeceram. A palavra fala que os olhos dele se encheram de lágrimas. Sabe por que se encheu de lágrimas, gente? Porque ele viu com seus próprios olhos a destruição de uma nação toda. E você não vai ver Jeremias falando assim: está vendo, eu avisei. Não, ele falou antes, ele avisou antes, ele aconselhou antes. Deus levantou vários profetas antes, mas a nação escolheu errado, e eles pagaram esse alto preço de 70 anos de cativeiro. Eles não podiam fazer aquilo que eles queriam fazer, porque eles são prisioneiros. Prisioneiro tem direito, gente? Só aqui no Brasil. Aqui tem, né? Vários direitos. Mas tudo bem, eu não quero discutir isso. Mas prisioneiro tem, escravo tem direito. Cativo tem direito a alguma coisa? Tem um salmo que eles escrevem: a gente queria entoar canções ao teu nome, mas como que a gente ia entoar canções ao teu nome se a gente estava em terra estranha, terra estrangeira? Eles penduravam as harpas ali, choravam, lamentavam, e falavam assim: lembra quando a gente era lá de Sião, que a gente tocava lá, celebrava a Deus, estava tão gostoso. Agora os nossos inimigos nos pedem canção, e como que a gente vai cantar para esse povo? Porque normalmente um canto a gente canta quando a gente está alegre, feliz. É a mesma coisa assim, ó. Deus falou através da boca de Isaías: se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor dessa terra, o melhor. Agora, se vocês não quiserem, outras consequências virão sobre vocês. E isso eu vejo, irmãos, como amor. Quando nós somos repreendidos por Deus, Ele não dá a repreensão porque Ele não nos ama, pelo contrário. Quem repreende a gente, normalmente é porque ama a gente. Quando um pai e uma mãe repreende o filho, ele faz por amor ou por ódio? Por amor. Filho, eu estou te repreendendo porque eu não quero que você ande por esse caminho aqui. O final desse caminho aqui é morte. O final desse caminho aqui é destruição. E o que Deus está falando para nós é exatamente isso. E quando Deus ouve a oração, várias que tiveram, inclusive a do profeta Jeremias, lá na época do rei Ciro, aí levanta Esdras e Neemias para começar o retorno lá para Jerusalém, que foi um pouquinho que o pastor Samuel pregou semana passada. Vamos começar a reconstruir os muros para trazer segurança, vamos reconstruir as casas, depois vamos reconstruir o templo. Mas gente, quantos anos?
esperou destruir tudo. É aquele velho ditado, né? Tem muita gente que valoriza só quando perde. Não precisa perder para valorizar. Ah, eu vou perder minha comunhão com Deus para depois eu voltar mais forte. Para quê? Vou dar uma desviadinha, depois eu volto porque Deus me ama, né? Eu sou escolhido por Deus. Para quê? Vai lá se esborrachar no mundo para falar, é verdade, né? Minha mãe, meu pai, meu pastor tinha razão. Para quê? Eu acho muito mais lindo, gente, eu vou terminar aqui, senão vou prolongar. Eu acho muito mais lindo um testemunho de alguém, não é o meu testemunho, mas, porque infelizmente eu não fiz isso. Eu fiz o contrário do que a palavra falou aqui, colhi as consequências. E Deus, por misericórdia e graça, me trouxe até aqui. Mas eu acho muito mais lindo alguém que não precisa se desviar, que não desviou e permaneceu firme. Eu acho bonito. Parece que a nossa geração gosta daquele que é arrebentado inteiro, fazendo, só estou aqui, mancando, capenga, tudo arrebentado, glória a Deus, Jesus me salvou novamente. Para quê? Vem com o corpo inteiro, né? Eu nunca desviei, eu estou aqui firme, nasci na igreja, cresci na igreja, e não é só na igreja, né? Em Cristo. Não vou desviar, eu vou estar ali firme, não vou comer lavagem para saber que é ruim, já falaram para mim, por que eu vou lá? Alguns ainda insistem, gente, infelizmente. Mas eu quero experimentar, vai experimentar, irmão. Nossa oração é que dê tempo de você se consertar diante de Deus. A gente não quer, porque Deus, Ele é tardio em irar, Ele nos ama de maneira incondicional. E como eu falei, eu acho lindo, alguém que fala, olha, isso aí converteu e ficou firme, não desviou, não saiu, não deu uma extraviadinha, não, ele ficou firme ali, passou por momentos difíceis, e todos nós passamos, por situações complexas, por situações que não é igual a matemática, situações que a gente não consegue às vezes nem explicar, tudo no bem, de repente tudo vai mal, a gente não consegue, mas permaneça firme, não vá para o mundo, não escolha aquilo que Deus não está escolhendo, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, o louvor vai preparar aqui, já tem, né, a canção? Nós vamos cantar essa canção, depois eu quero orar por você. Que Deus possa falar com você através dessa palavra, irmão, irmã. Que Ele possa falar, filho, não precise ir lá fora, não precisa experimentar nada, fique aqui, obedeça aqui, firme na minha presença, se apegue na minha palavra, não vai se arrebentar lá fora, não vale a pena. Você adolescente, jovem, não vale a pena, não vale a pena. Evite o primeiro gole de álcool, evite a primeira tragada do cigarro, evite a primeira carreira de cocaína, a primeira pedra de crack, evite. A prevenção é a melhor arma que nós temos nas nossas mãos. Você que é jovem ainda virgem, evite a relação sexual antes do casamento. O certo é não pratique, porque Deus tem algo para você especial. Deus não quer que você fique passando pelas mãos de várias pessoas. Eu vou experimentar até achar que eu gosto. Para com isso, bobeira. Tem outras coisas mais importantes do que o sexo na vida a dois. O sexo é uma parte disso. Pornografia e tantas outras coisas, cuidado. Deus tem um caminho de paz, Ele tem um caminho excelente para mim e para você. Não abra mão desse caminho para fazer a sua vontade, para depois falar, puxa vida, devia ter ouvido. Pode ser tarde às vezes, amém? Vamos cantar uma canção?
Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava no teu jardim. Amém, Jesus. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me agir outra vez no meu coração. Diga, me molha. Faz isso, Senhor. Molha, me lava, me ensina, me inspira, me agir outra vez no meu coração. Eu não quero mais viver Diga isso ao Senhor essa noite. longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero Voltar. Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, a minha ali no teu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Eu quero voltar, Senhor, Oh, Deus, nos leve de volta, voltar, Senhor, para os teus Leva-nos, Senhor. rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me Espírito Santo, me agir outra vez no meu coração. me molha. Me molha, me lava, me ensina, me inspira. Peça ao Senhor mais uma vez. Me agir outra vez no meu coração. Age de novo, Senhor. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Amém. Fecha os seus olhos por um instante. Oh Deus, a tua palavra foi pregada. E eu peço para que o Senhor possa transformar vidas aqui, Senhor. Eu não tenho esse poder para entrar no coração das pessoas, mas eu peço àquele que está afastado, aquele que anda perdido, distante, que tem feito escolhas erradas na vida, que esse homem, que essa mulher, jovem, adolescente, esse adulto, que ele possa voltar para Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que Teu Espírito Santo trabalhe em cada uma das nossas vidas e que possamos andar em novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Livra os nossos jovens, Senhor, adolescentes, de caminhos tortuosos. Como diz a Tua palavra, caminhos que parecem caminhos de paz, de vida, mas que no final são caminhos de morte. Livra os nossos jovens e adolescentes disso, Senhor. Amizades, pessoas que estudam com eles, vizinhos nossos, familiares que muitas vezes quer nos levar para distanciarmos de Ti, da Tua presença, Senhor. Nos faz enxergar
para que possamos escolher a tua boa palavra e a voz do Senhor para cada uma das nossas vidas. Eu oro, a Deus, entregando a igreja que está aqui presente, os que estão em casa também nas tuas mãos, e que o Senhor trabalhe em cada uma das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Isso, acenda a luz, por favor. Hoje o pastor Zé Roberto, ele está se despedindo da igreja. Ele esteve conosco 26 anos, né? E ele está encerrando um ciclo aqui, começando um novo ciclo com a Sônia, com a dona Hilda. E nós queremos agradecer, pastor, pela sua vida, pela vida da Sônia, da dona Hilda. E que se da minha parte, da minha esposa, da nossa igreja, se houve alguma coisa que nós fizemos contra o Senhor, eu quero pedir perdão e caminhar para frente, entendendo que Deus tem os propósitos dele para cada uma das nossas vidas. Amém, gente? Erga suas mãos ao céu. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pelos louvores. Que o Senhor agora possa despedir cada um de nós em paz. Que o Senhor abençoe também o pastor Zé Roberto, com a Sônia, a dona Hilda e toda a sua família, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essa nova etapa, esse novo ciclo que ele começa juntamente com a família dele, Pai. E que o Senhor possa prosperá-lo, que o Senhor possa honrar e abençoar ele e os seus familiares, Pai. Que o Senhor nos ajude, cada um de nós aqui, a continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada, olhando somente para Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado, uma ótima semana para todos. Nós nos vemos aqui a partir de quarta-feira. Deus abençoe a todos.